Olá, bem-vindo ao nosso canal do Ecotrip Podcast. E hoje, dos nossos convidados ilustres, nós temos aqui a Larissa, né, do Bora Bora, temos o meu amigo fraterno, que é o Robertinho, da CPP, e nós temos a nossa amiga também, Patrícia Kreuger, que é a famosa Pati Leoa, e cada um vai falar sobre a sua história, né? A gente pode começar aqui pela Larissa, né, Larissa? Podemos, com certeza. Tudo bem? Tudo jóia. E você? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Muito obrigada, me sinto muito honrada pelo convite. Muito obrigada. Então, falar da minha trajetória... Ô, Patrícia, pode falar, deve falar sobre Bora Bora, inclusive falar sobre o Campeonato Capixaba, né, Claro. que aconteceu há poucos dias atrás, né? Um mês mais ou menos. Então, eu conheci a canoa em 2019, 2020, ali na época da pandemia. O meu primeiro contato com a canoa já foi apaixonante. Tem uma história engraçada, questão da canoa, né? Como é uma ferramenta de transformação. Então, eu sou uma Larissa antes da canoa, uma Larissa depois da canoa. Engraçado porque o meu primeiro contato mesmo com a canoa, eu caí e quebrei o pé. Todo mundo achou que eu não fosse voltar. Na saída, na minha segunda aula, como aluna mensalista, eu fui e quebrei o pé. Todo mundo... aqui em Vila Velha, lá na UCAI. E aí todo mundo pensando que eu fosse desistir, que eu não fosse voltar, que eu queria a mensalidade de volta. Eu falei, de jeito nenhum. Eu vou curar, que eu quebrei o maléolo lateral, vou curar e vou voltar a remar. E assim eu fiz e estou até hoje. Assim, foram momentos maravilhosos, né, sendo aluna. E houve a necessidade, né, surgiu a demanda para eu montar a base há 2 anos atrás. Então, desde o dia 31 de janeiro de 2023, eu tenho a base Bora Bora, que fica lá na Praia Secreta. Atualmente a gente trabalha com passeios, mas até ano passado a gente também estava trabalhando com campeonato. Hoje agora nós estamos mais na vibe, é um ambiente mais tranquilo, menos ansiedade de competição, menos problemas entre os alunos, a questão da vibe mesmo, do próprio passeio, as pessoas acordam para se divertir, né? Então, assim, essa é a minha trajetória. Junto com a Pati Leoa, eu entrei, 2 meses depois eu já comecei a competir, e desde então eu não parei. É interessante esse grupo novo, né, que vocês montaram. Não sei se é um grupo novo, mas para competição. A nossa equipe feminina, que você está dizendo, né? Exatamente. A nossa equipe feminina, a gente já tinha, né, a nossa equipe master, que competimos até o ano passado, retrasado. E esse ano a gente montou uma canoa, uma equipe open, né? Continua eu, Leo e Simone, que a gente é coladinho. E nesse campeonato agora entrou a Júlia Gravatar, a Nick, que é uma árbitra, né, da CBVA. Sim. E entrou também a Manaíra. E aí esse primeiro, nós fizemos pouquíssimos treinos, né, para esse campeonato. E fomos viver, né, direto lá na raia mesmo de competição. E como é que está sendo essa experiência, né? Olha, essa experiência nossa, assim, de termos em nossa equipe pessoas de clubes distintos, já é normal pra gente, porque a nossa Master 40 também era assim, né? De clubes distintos. Já a mudança que ocorreu para esse ano é que todos nós fomos pro Vitória VA, competimos pelo Vitória VA na nossa categoria, na nossa canoa mista. E esse ano, novamente, nós ganhamos a fita azul, quase, né? Ano passado foi fita azul, foi quase fita azul. Muito bom, né? E entrou agora na nossa canoa o Getúlio, que ele não estava. O Mondrongo e a Pati já estavam na penúltima competição. E foi maravilhoso. Também, né? A Leoa rema na base dela, eu remo na minha base. Sim. A Simone rema também de OC2.
Já os meninos todos remam no Vitória. E aí fizemos esse bem bolado que deu super certo. Muito legal, parabéns. Obrigada. Vocês obtiveram um resultado excelente, primeiro lugar. Estive lá, eu vi. Isso. Esse ano houve só uma mudança, que ano passado e ano retrasado, na nossa mista, a gente correu de Open. E esse ano a gente correu de Master 40, que também foi maravilhoso. Que legal. Gente, Larissa é um expoente da canoa havaiana aqui em Vila Velha e é uma empreendedora à frente da base Bora Bora, né? Isso. Então, vocês estão de parabéns. Obrigada. Muito obrigado pela sua participação, o atendimento, né? O nosso convite. Para mim é um prazer. Você é uma pessoa importantíssima para o esporte capixaba, né? Obrigada. É uma pessoa de valor. Obrigada. E que a gente está aqui nesse canal para divulgar essas coisas boas que o esporte traz, né? Não é só competir. Justamente. Né? Esporte é uma qualidade de vida, né? É uma mudança, né? Eu falo para os meus alunos que é uma mudança de chave. Eu tenho pessoas que pessoas que bebiam todos os dias, chegava de manhã com aquela ressaquinha, e aí é uma mudança de chave. As pessoas já começam a dormir mais cedo, opção, né? comem mais saudável, começam a praticar o exercício. E querendo ou não, a pessoa que é um pouco menos confiante em si, você coloca ela no Voga, daqui a pouco ela já tá... Várias meninas que chegaram davam um bom dia. Hoje em dia eu tenho que falar menos meninas, que elas estão... Sério, mas é verdade. É uma mudança de hábito, é uma mudança, Tem que segurar, é verdade, gente. Eu tenho umas meninas que falavam assim, gente, essas meninas não devem falar. E hoje em dia eu falo, menos, pelo amor de Deus. Então, assim, é uma mudança e é maravilhoso. Eu sou, por exemplo, uma prova viva. Eu tomava 7 medicações para dormir, eu sou empresária, né? Eu tenho 3 pousadas, na época eu tinha um salão de beleza, tenho um restaurante, mais a base de canoa, então assim, é uma mudança. Eu tomava 7 medicações para dormir, hoje eu deito e desmaio. Então assim, o que a canoa trouxe para minha vida, não tem dinheiro que pague. E tem até um jargão, né? Não é terapêutico, mas não é terapia, mas é terapêutico, né? Verdade. Então tem uma diferença entre terapia e terapêutico, né? Terapia. Eu acho que as coisas andam junto, né? Com certeza. Terapia e terapêutica. E acima de tudo que eu falo lá no clube, o remador para mim, o melhor remador para mim é aquele remador que cuida um do outro. E essa situação de família, hoje em dia, nesse mundo está tão perdido, as pessoas estão tão carentes de amor, tão carentes de um abraço, tão carentes de um elogio. E, querendo ou não, é uma rede de apoio, né? A base é uma rede de apoio. Um está mais doente, o outro... por que você está faltando? Então, assim, é uma família, né? Nesse mundo que está tão perdido, querendo ou não, é uma válvula de escape também, né? Então você acredita que a canoa salva vidas? Eu tenho a plena certeza, 100% de certeza. Que legal, né? Isso é ótimo. 100%. Meu amigo Robertinho, que é um dos percursores da canoa Vaar no estado do Espírito Santo, não é só Vila Velha não, é o estado do Espírito Santo. Fala aí, Robertinho, pra gente a sua trajetória, né? Aonde você chegou, onde você está, né? Maravilha. Bom, agradecer também o convite. Obrigado. E as meninas também, a gente está dividindo o espaço. Mas tudo começou com um amigo, né? O Cauê Sekiguchi, lá de Santos também, mas tem o Cauê Serra, que às vezes a galera confunde. A gente se conheceu na oceanografia, no curso aqui. Ele já trabalhava com canoa lá em Santos. Acho que ele começou em 2002, se não me engano. Por aí. E aí ele apresentou a canoa pra gente lá, pro nosso grupo de amigos. Todo mundo gostou bastante. E em 2012, ele e o Rani se juntaram, trouxeram umas canoas de lá pra cá. Na época eu ainda não estava tão envolvido com isso. Mas a gente reformou as canoas e tudo, e aí no dia 26 de março a gente pegou as 2 canoas, eram 2 canoas, né? 2 bem antigas canoas, bem pesadas e tal. Aí a gente colocou elas na água pela primeira vez aqui em Vitória, né? E 26 de março de 2012.
E daí que a gente começou, né? Nesse dia eu já estava também e comecei juntos. Começando, foi todo mundo aprendendo e aí as coisas foram crescendo, né? Antes a gente ficava ali no Projeto Tamar, as 2 canoas, e aí chegou um momento que a gente precisava sair de lá. E aí com 2 canoas, eu morava aqui em Vila Velha e os meninos moravam em Vitória. E aí a gente falou assim, vamos dividir, né? Bota uma canoa para lá, bota uma canoa para cá e segue o barco. E aí foi assim, a gente chegou aqui na Praia da Sereia e fomos desenvolvendo o trabalho todo ali. Desde essa época, em 2013 já, nessa período, eu acho. E a CPP, ela trabalha uma equipe muito grande, né? Porque, pelo que eu vejo, a CPP está presente em várias capitais, vários estados. Sim. Né? Como é que funciona essa questão da CPP? Tá lá na Bahia, tá no Espírito Santo, tá no Rio de Janeiro? Cara, eu vejo o CPP, né, claro que tem um ponto de vista profissional da coisa, assim, né, pelo menos um pensamento de empresa mesmo, né? Mas eu enxergo muito como uma irmandade também, né? Como a gente começou todo mundo juntos, éramos todos amigos, irmãos ali, irmãos de vida, né? As coisas foram meio que tudo orgânico. A gente estava aqui em Vitória, em Vila Velha, e aí o Cauê precisou ir para Bahia. Ela falou, pô, mas vai levar a canoa, né? Aí ele levou a canoa juntos. E aí o Raninho voou pra Regência. Vai, mas leva a canoa. Aí foram juntos. Canoa juntos. Cabelinho foi Cada pra um Brasília. Aí foi pra Brasília, levou a canoa junto. Aí foi tudo assim, né? Meio orgânico a coisa. E a CPP também tem lá uma ponta, né? Na OC4 Surf, né? Sim, Fala um pouquinho sobre isso aí. Cara, o surf, a gente... Surf de canoa. Sim, então, surf de canoa. A gente pegou mais intimidade quando a Thaís, que era da Quiacua, né? E ela, junto com outros alunos que tinham na época do CPP aqui em Vila Velha, eles compraram uma OC4, dessa de surf, que era da Halal. E aí eles não foram usar, a gente acabou comprando depois de um tempo e botamos essa canoa lá em Vitória. E aí quando crescia o mar, que entrava ondulação ali, a gente botava a canoa, começou a surfar de canoa ali. Eu não lembro o ano que foi isso, né? 2014, alguma coisa assim. E depois a gente levou ela para Jacaraípe, porque a gente começou a fazer canoa lá em Jacaraípe. E aí às vezes a gente estava lá naquele trampo, não conseguia levar prancha de moto. Então a gente levou a canoa para lá e deixou a canoa lá na frente da associação lá com o Feroz, no Solemar. E aí a gente surfava de canoa ali. E aí depois foi crescendo, a gente começou a fazer canoa também, né, de surf. E aí o Cauê já lá na Bahia começou a surfar bastante lá em Arraial. Lá tem onda, né? E aí o Luquinhas, que também era um dos amigos nossos, né, da oceanografia lá, ele estava morando em Caravelas, lá na Bahia. Ele trabalhava ali em Abrolhos. E aí ele voltou aqui para o estado, já voltou colocando canoa ali em Santa Cruz, né, na base dele ali, vai a Canoeiros. E aí, enfim, daí vai andando as coisas. Coloca uma vela na canoa para começar a velejar. Muito bom. Massa também. Né? Nunca velejei de canoa. E a OC4 Surf, ela tá ganhando espaço, né? Nacional, mundial, né? Cara, é uma modalidade exato, assim, diferente. Ela é bem original, né? No sentido meio que literal da palavra, assim, né? Tá na raiz mesmo da canoa. Mas a gente não está muito habituado a surfar de canoa aqui, porque a maioria das canoas que a gente tem são OC6. O OC6 não é uma canoa, né? Ela surfa e tudo, mas em termos de segurança não é muito interessante, né? Principalmente se você não tiver um leme adequado para isso. Então é fácil de rolar um acidente, e dentro de um acidente é fácil de machucar alguém, fácil de quebrar a canoa e tudo. E a OC4 surf, ela foi feita para isso. E o importante é que as bases, né, eu percebo que trabalham muito em cima da segurança das pessoas, né?
Muita gente quer remar, as pessoas são convidadas a fazer participar dessa experiência, né? Mas com segurança, né? Com segurança, com responsabilidade, né? Eu observo que as bases têm esse cuidado com as pessoas, né? E interessante que as pessoas participem, venham conhecer a canoa havaiana, né? O esporte em si, né? O dia a dia, vivenciar a canoa, né? Participar da montagem das canoas, chegar mais cedo, aquela coisa assim bem, né? Que faz com que o ser humano, a pessoa em si, ela busque uma participação maior dentro da base, né? Eu falo porque sempre, todo mundo é importante. inclusive que essa questão que você tocou agora, eu não sei lá vocês, eu falo, gente, tem gente que não gosta de amarrar canoa, não existe, aqueles que chegam atrasados, que quando chegam a canoa querem sair correndo, mas gente, é o que eu falo, olha só, o mínimo que a gente pode fazer com a canoa é tratar com respeito, é criar conexão. Então isso aí de amarrar a canoa é um dos principais itens, né? Eu falo com a galera, se você tá parado sem fazer nada, então vou fazer errado. Procura alguma coisa para fazer. Pega um colete, ajeita o balde, só dá uma mexida assim que seja, mas pelo menos... Eu falo, quem quer ajudar não pergunta se precisa de ajuda não, mete a mão e vai fazer. Quem quer ajudar é dessa forma. Soldado em frente ao quartel quer trabalho, né? É isso aí. Com certeza. Por aí. É o jargão, né? Okay. Canoa, a gente enxerga muito a canoa como um esporte, né? Principalmente, né? Tem essa visão muito de esporte, de competição. Mas ela carrega uma carga cultural muito grande também, né? Então, também, né? Cada um tem que ter seu papel ali. Tem que algumas... deveria ser muito respeitado, né? Tem peculiaridades, né? A canoa. Essas tarefas, né, individuais ali dentro do coletivo, basicamente... Cada uma tarefa é importante, né? Todas. Então, Robertinho, fala pra gente sobre essa nova modalidade de aula para os alunos da CPP. O aulão, né? Que a gente fez no sábado. Isso. Cara, então, a ideia é usar o sábado com mais paciência, com mais calma, né? A gente já usou sábado para fazer treino de equipe, a gente já usou sábado para fazer remadas mais longas e tudo. Mas aí a gente está com um intuito, assim, tem uma vontade de trabalhar um pouco com mais calma. Evoluir, né? Trabalhar tanto a parte técnica quanto a parte de segurança, igual a gente estava falando. A parte cultural, sempre falar com mais tranquilidade, né? Porque às vezes de segunda a sexta, no tempo de aula, a gente chega, às vezes tem poucas pessoas fazendo o trabalho ali de montar a canoa, e aí você já sai correndo e tudo, né? Então o sábado, a ideia é tentar falar as coisas com um pouco mais de calma, né? Esse sábado agora a gente trabalhou técnica, foi mais tranquilo, com mais paciência. E as pessoas conseguem ouvir mais tranquilo também. Sabadão, já sai direto pra feira, não tem preocupação de trabalho, então já fica mais tranquilo, um clima mais... Já chega o final de semana. Exato, já tá... Domingão é pra relaxar. É isso. Relaxar e remar também, né? Muito bom. Eu gostaria de agradecer, Robertinho, pela sua, a sua presença aqui, né? Ter aceitado o nosso convite de participar do nosso podcast, e eu gostaria que você deixasse uma palavra final, né, para quem nos ouve, né, quem nos assiste aqui, por favor. Bom, obrigado de novo, né, pelo convite. E bom, acho que se você nunca remou, começa a remar, procura uma base. Você é de Vila Velha, tem várias opções de base, vários perfis diferentes de base. Vitória também, ou qualquer outro lugar do estado, tem canoa. Procura saber um pouco melhor da base que você está indo, sobre quem que é a pessoa responsável ali.
E se dedica, sai da cama, não tenha medo de acordar no frio. Às vezes o cobertor quer ficar abraçado em você ali na cama, mas dá uma desvencilhada ali, se levanta, porque vale a pena, todo dia vale a pena. Né? Robertinho, muito obrigado, eu te agradeço de coração, né, ter aceitado esse convite, e eu vou convidar para adentrar ao recinto, né, para dar continuidade aqui, o meu amigo Davi, que aceitou também o convite de estar aqui conosco. Davi da Vila Velha Roy. Obrigado, um abraço. Até a próxima. Amanhã é dia de remadas. Fizemos uma troca aqui, né? O nosso amigo Robertinho da CPP, ele, né, gentilmente pediu licença e nós o substituímos pelo nosso amigo da Vila Velha Roy, que é o Davi, e veio aqui para falar para a gente sobre o trabalho dele lá na base, né? Bacana. Boa tarde, obrigado pelo convite. Robertinho. Boa tarde, Patrícia, boa tarde, Larissa, Ecotrip, Robertinho que está aí também. E antes de falar do meu trabalho, eu vou, se você me permitir, contar uma história. Aproveitar que o Robertinho está aí ainda, vamos ver se ele vai lembrar desse dia. Fica à vontade, Robertinho. O Robertinho já dá vontade lá. Né? Fica à vontade, Davi. E, enfim, aproveitar que o Robertinho está aí e contar essa história. No primeiro dia, eles trouxeram a canoa, né? Eu já remava com o Robertinho, né? E com os meninos, assim, então... praticamente, já que eu vou falar da minha base, eu tenho que falar do CPP também, né? Porque a minha base é uma filha do CPP, né? Podemos dizer assim. Né? Porque a boa parte do que eu sei eu aprendi com o CPP, com os meninos, com o dia a dia no clube. E aí, beleza, eles trouxeram a canoa para Vila Velha e aí me informaram, falaram, agora tem a canoa em Vila Velha, não precisa mais ir para Vitória para remar. Amanhã vai ter canoa? Vai, acho que era inverno, nem lembro que mês era, eu sei que era inverno ainda. Chego lá, beleza, vai ter aula. Eu era aluno ainda, né? Só aluno. Tava Robertinho, Cauê e eu. O mar gigante, vento sul, horrível. Aí eu vou voltar pra casa, né? Aí os caras, não, a gente vai entrar. Não sei se você lembra, velho. Não, a gente vai entrar. Eu já animado também, eu falei, então vamos embora, né? Vamos entrar. A gente remou no C6 de uns 200 quilos, né? Nossa. Pelo menos uns 200 quilos em 3, nesse mar que tava igual essa época do ano aqui. Em 3? Em 3, totalmente irresponsável. Mas era... Hoje em dia você cancelar. Exatamente, assim, não aconselho ninguém a fazer. Sim. Mas, assim, a galera que sabe também a gente sabia o que estava fazendo ou não, né? Mas no final deu tudo certo, a gente voltou com a canoa. Mas a história é essa e tem aquelas bancadas ali, antes do D2 tem uma outra bancada. E a maré tava meio cheia e as bancadas ali de Vila Velha são assim, né? Maré cheia, ela às vezes não quebra. Maré vazia ou tá meia maré, ela quebra do nada. Sim, você tem que conhecer as bancadas ali porque um dia tá um Caribe, outro dia tá, né, o Oceano Pacífico, assim parece. E nesse dia o Cauê ele tava no leme, o Robertinho no 1 ali, eu no meio, o Cauê no leme. E do nada aquela bancada ali que quase nunca quebra, passou uma onda que eu só vi o Cauê falando meio assim, nossa, essa foi por pouco, vamos voltar. A gente dali mesmo já começou a voltar para Enseada Terceira, ou seja, foi uma remada de 1,5 km. A gente foi, na primeira chegou ali e falou, vamos voltar. E no final deu tudo certo. Pra Cauê falar isso é porque tava punk. Mas é interessante que no início, né, de todo mundo, né, de todas as pessoas na canoa, tem uma história meio que dramática, assim, né? Que ninguém nasce sabendo, né? Uhum. Quer dizer, você se aventurar, entrar no mar com a canoa, tem 6 lugares, mas só tinham 3 pessoas. Quer dizer, é uma coisa assim, mirabolante. A gente pode, né? assim, também, né? Hoje não se faz mais isso. Eram 2 professores, 2 capitães ali, né? Sim. E eu que já fui pra canoa com o intuito, já era atleta de stand-up paddle, né? Então não era minha primeira vez no mar, sempre surfei. Eles sabiam disso também, que podiam confiar em mim. Eu não era um aluno que eles sabiam que eles iam ter que ter total responsabilidade por mim, né? E isso é muito importante, assim, no mar. Hoje, quando eu vou fazer uma navegação ou quero fazer uma travessia,
se possível, eu quero contar com pessoas que vão poder também cuidar de mim, assim, né? Isso é muito importante. Por isso que às vezes é importante o trabalho da base. Isso acontece na canoa, né? Isso acontece. Então... Um cuida do outro, né? Exato. Falando nisso, eu tenho uma questão de cuidar. Esse rapazinho aqui, a gente sofreu um hule lá perto do D2, não foi? Sim, sim. E a canoa não resistiu, Davi presenciou e Sim. ele que foi lá ajudar também. Várias canoas, vou até deixar registrado aqui, várias canoas passaram, mas quem parou foi o Davi. E aí você estava com alunos novatos, né? Foi no segundo horário. Tava com 2 alunos, primeira aula ainda, assim, aí eu falei com eles, ó, galera, qualquer coisa eu dou outra aula pra vocês aí, mas a gente vai parar aqui agora, vamos esperar e tal. No final a canoa não resistiu aos rules, né? Não resistiu. Então o procedimento padrão, né? A canoa virou, você vai desvirar, tentar tirar a água e sair. A canoa estava inteira, mas ela já tinha sofrido algum dano do outro avaria, né? Alguma avaria ali mais interna que você não consegue avaliar ali na hora, assim, né? E aí quando tentou fazer mais um rule, ela simplesmente não aguentou a pressão da água. Na realidade, quando a gente foi desvirar da primeira vez, as bordas já estavam. Já estavam meio soltas, né? Naufragou. Não, ela não naufragou, não naufragou. Todo mundo até falou, não é melhor deixar essa canoa aí. A gente pode saber o termo correto também quando ela espana, assim, né? O banco espana e tal, ela abre a pressão da água, exato. Aí o que aconteceu? Eu tenho até que deixar meu agradecimento aqui, que no outro podcast eu não dei agradecimento pro meu capitão Paulo lá, ele ferozmente. O Paulo mandou bem. Eu peguei a canoa, fui com os outros alunos em uma canoa só. Os que estavam nessa canoa que deu hule, né, que não estavam aptos ali para ajudar. Fui com a canoa, até parei lá na Pacho Leoa. Cheguei na canoa com 9 pessoas, né? Eu olhei assim, o que aconteceu? Ela... Depois eu fiz assim. E aí o Paulo com os alunos conseguiram no pezinho levar a canoa e a canoa tá lá em casa ou lá na base. É interessante que o hule, na realidade, ele acontece no inesperado, né? Não é uma coisa programada. Então, eu acho interessante, eu até conversei com algumas pessoas sobre isso, porque quando você vai sair com a canoa, né, isso é uma posição pessoal. Tanto o banco 1, 2, 3, 4, 5, 6, sendo nós 6 no caso, cada um deve saber o que vai fazer lá quando acontece o hule. Com certeza. Né? Porque cada um tem uma função, cada banco tem uma função, né? É controverso, né? Não, sim, na teoria isso seria o ideal, sim. Né? Na teoria, mas a gente trabalha também de forma comercial, né? Então a gente faz aulas comerciais, assim, então não dá para esperar também que todo mundo, né, vai ter capacidade, exato. E às vezes tem pessoas que não têm a capacidade física também de fazer a manobra de virar a canoa. Então, por exemplo, beleza, cada banco tem a sua função. Sim. O banco 1 vai ficar segurando ali a proa para a canoa manter na ondulação. Mas se o meu banco 1 for o meu remador mais forte, é ele que vai lá desvirar a canoa. É ele que vai lá subir no iaco, né? Subir ali no moco, que a gente deixa aquela partezinha de madeira do outro lado, sobe, pega o iaco e faz né? Exato, faz a manobra. Então, assim, seria a função dele? Não, mas também o capitão ele deve avaliar isso também. Na realidade, o capitão é que... O capitão da canoa, ele pode avaliar se vai pedir, né? Banco 1, já vem, desvira a canoa, faz a manobra de hule. Né? Porque às vezes ele pode estar ali com outras pessoas, acalmando as pessoas, vendo se está todo mundo bem, recolhendo remo e tal. E como a gente trabalha com pessoas, a gente não sabe os traumas das pessoas, né? Eu já tive um hule onde a pessoa grudou na ama e ficou na ama. E não teve atitude nenhuma. E era uma pessoa que você olhava assim, forte, com o corpo, né? Aí você... Tá vendo? Quem vê cara não vê coração. Vi lá uma magrelinha que subiu, fez tudo, tirou a água, que era mais leve, mais ágil, fez as coisas e tudo bem. Então a gente tem que avaliar muito isso, né?
E o capitão que está na canoa, que no caso, nessa situação que é o leme, ele tem que ter a voz de comando. E a interpretação da tripulação, né? Às vezes aquele olhar, essa... vai você, e não tem que pensar, não tem que ficar, ai, você, será que você... Não, que é muito rápido. Porque na realidade quem distribui as tarefas é o capitão, né? Agora a gente pode pensar também que o rolê é uma manobra essencial, a gente deve treinar, as pessoas devem saber fazer, ou minimamente, não quero fazer, mas você vai ouvir falar sobre, vai ver vídeo, enfim. Mas também trabalhar com uma margem para que isso não aconteça. Então assim, o rolê, eu já pensei muito assim, o rolê é normal, acontece, mas beleza, isso pra mim, Davi, quando eu vou armar minha canoa, eu faço a amarração mais arisca possível, né? Na maioria das vezes. Ok, isso pra mim. Agora, nas minhas aulas, no meu procedimento de aula, eu não quero que o rule seja algo normal. Eu quero trabalhar, treinar meus lemes, treinar as pessoas, regular as canoas também de forma que não seja normal rules acontecer, né? Então, faz tempo que não acontece um rule lá na base, assim. Quando acontece, a gente, né, acontece, né? Faz parte. A mãe natureza é quem manda, né? Tem dia que é o dia dela, a gente trabalha com esporte de natureza, então até as pessoas mais capacitadas, as melhores equipes estão sujeitos também à força da natureza, né? E muitas vezes ela coloca a gente no nosso lugar para respeitar um pouquinho mais, e aí é hora de tirar a pedrinha da sorte, colocar no potinho da experiência, né? E ir ganhando, isso aí, e encher o potinho da experiência, né? E a ideia, eu acho que às vezes falta um pouco no VAR, assim, a gente conseguir passar isso mais para que as próximas pessoas não precisem cometer os mesmos erros, né? Então eu vejo ainda, por exemplo, largada de campeonato estadual. Nossa. Sabe? Mas aí a gente não se fala sobre. Então, assim, aqui vai a minha queixa, né? Já tô... Deixa aí. Mas, sabe, e não se fala sobre e não busca melhorar. O que pode fazer? Sei lá, alguma coisa dá pra fazer, sabe? Não sei, seminários antes, uma conversa com os capitães, sabe? Eu acho que mais ensaios, mais treinamentos. Mais conversar com os capitães. O respeito pelo tempo, paciência no aprendizado. Eu acho que isso é primordial. Porque o que está acontecendo? A pessoa entra, vê o estadual, quer ir de qualquer jeito. Vai então no catamarã, que tem lá, né, vai ter os capitães, né, os capitães que sabem fazer um leme para segurar um carro. Agora, numa boa, para mim não deveria existir estreante. Numa boa. Eu acho que é estimulante, mas... Quem faz o leme das estreantes? Normalmente uma pessoa experiente. Mas aí essa pessoa experiente deixa de ir na competição principal dela ou numa outra competição para beneficiar, né? Claro, os alunos e tal. Eu já penso diferente. Eu tô criando meus lemes, porque na hora que eu botar uma estreante, vai ser toda estreante. Porque eu não acho justo eu botar minhas meninas e eu lá. Eu sou super experiente. Eu vou dar baile nas meninas. As meninas já olham para mim, nada a ver, né? Porque eu sou uma pessoa normal como qualquer outra. Eu aprendi. Eu sou humana e erro muito. Então, assim, eu acho isso. Tem que se formar mais lemes e com qualidade. As formações de leme que a gente tem hoje é assim, espeta aqui que vai para a direita, espeta aqui que vai para a esquerda. Ou direita, esquerda, né? A federação até estava trazendo bastante cursos assim, com relação... Mas o negócio, leme, horas na água. Mas eu digo, não adianta. Com relação, por exemplo, o Alex... Meu amigo aqui, ele faz leme. Sim. Ele tem toda a didática do leme. Mas na hora que eu dei uma canoa leve para ele tá sentindo dificuldade um pouco. Porque é muito leve. Sim. Ele aprendeu numa canoa pesada. Onde ele botava aqui... Ele vai fazer isso com a amiga de cama. Chega, faz assim. Mas eu digo assim, com relação a evitar o rule. Você fez o curso do Alexei. Foi com o Alexei que abriu um pouco essa cabeça. Nem como evitar. Porque o Alexei mesmo, ele fala, eu não dou treino de ule, eu
eu ensino, você lembra? A não acontecer o ule. Uai, eu só Ele falou tenho que não 2 lembra ules quando na minha foi a vida. Eu tenho só 2 ules na minha vida. Aquele com você lá, Estou pé que frio. tem, né? Não, Tô brincando. não. Pé frio a gente... Né? Aquela vez lá em Guarapari, que foi assim, a ama ficou assim, não sei se falsifico, foi. Uhum. Beleza, tranquilo. A gente morreu Faltando de rir. 2 quilômetros pra prova. Morremos de rir voltando pra praia. Existe técnica. E outra, com o senhor. Eu só idoso na canoa, parei na frente da Xuxa, lisinho. Aí um senhor foi dar passagem pra uma senhora, sentou na direita. Aí eu só fiz assim, ó. Mas voltando, só para não perder esse assunto da estreante, tem um papo que é legal, que é o seguinte, beleza, a estreante talvez não deveria ter, ou não deveria pontuar, talvez não sei que seja esse o caminho, mas o que acontece hoje você tem lá 2 anos, né, ou não, né, ou o ano que você competiu, mais um, né, que não dá 2 anos também, né, então caso você tenha esse tempo, do seu tempo de estreante, beleza, passou o seu tempo de estreante. E se você quiser continuar sendo iniciante, onde que você rema no estadual? Se você quiser continuar sendo iniciante, não, eu quero remar 7 km, eu não quero ser open. Eu gosto de remar, mas eu não quero remar open, eu quero remar 7 km, não tem? Né? A pessoa, depois que ela cumprir o tempo dela de estreante, né? Aquele tempo ali de estreante que ela tem, ela passa para open, que já passa a ser 12, 14 quilômetros, né? E assim, eu sou treinador, né? Sou formado em educação física, treino para isso, e sou atleta há muito tempo, e eu sei o que é a preparação, né? Para remar 14, remar 12, né? Quando eu comecei ali, com meus 18 anos, eu fazia uma prova de 12 de stand-up e eu voltava com febre. Tinha que passar 2 dias me recuperando. Hoje eu consigo fazer 3, 4 provas em um dia. Aí no outro dia eu fui lá, fiz a prova de V1 de novo e me sinto bem, mas isso é uma construção de anos e de preparação, né? E hoje minha vida é voltada para isso também, né? Hoje eu me dedico muito mais do que antes também voltado para isso. Davi... Então como que esse nosso aluno, que tá lá remando 2, 3 vezes na semana e quer ser iniciante, como que ele faz? O que acontece? Por isso que tem as provas que não são oficiais. Porque as provas oficiais são requisito para ir para um brasileiro, né? Do brasileiro para um PAN. Não, hoje a gente sabe que não tem muita essa ligação, por isso que os estaduais e regionais aí estão todos bombando, estão crescendo. E o que eu acho é isso. Eu acho que, eu queria continuar, mas 12, 14, 16 é muito para mim. Então, vai para uma prova, né, track field, uma prova que seja... Uma prova que teve lá em Anchieta, não teve uma prova que Mas aí não participaria do campeonato estadual? Mas o campeonato estadual já é feito para distribuir medalha. Mas eu sei, mas acontece várias categorias, que, olha só, porque tá errado. É amador, não é profissional, e eu acho que a ideia é incluir. Então, assim, para mim, a minha visão da federação é essa. Não é selecionar os melhores atletas. Mas é o que acontece hoje. O que acontece é que não tem a ligação com o brasileiro. Porque se tivesse, a história ia ser diferente. Assim. Ia ser diferente, cara. Com certeza. Agora, aqui a gente... Desculpa, eu vou ter que discordar. Não, aqui você com 2 meses, você é estreante, você joga o seu aluno lá. Você é prova disso. Aí vai da filosofia. Mas tem gente que tem. Eu fiquei de ano pra competir de V1, treinando, me preparando. Eu acho que é botar os carros na frente do boi. O aluno, ele tem que querer. Mas depende. Por exemplo, meus alunos estão formando agora. Agora que eles estão com vontade de... Por quê? Eu não tenho... Eu só tenho família lá, né? Casados, com filho novo, engenheiro, acorda cedo, tem construção, tem não sei o quê, as mulheres também, médica. Então é a realidade de todas as bases. É difícil eu botar essas pessoas. Só que se eu jogo... Fazem outras coisas. Não, eu sei, mas se eu jogo essas pessoas e essas pessoas criam uma expectativa e não é aquilo... Você sabe que você pode perder aluno, né? Você sabe muito bem disso, porque... Sabe por que eu desisti de ter competição no Bora Bora?
Porque não tem como você entrar na cabeça de uma pessoa e fazer com que ela seja atleta. Então, por Eu isso que eu tô desisti. te falando. Eu sou atleta a minha vida Aí o que inteira. acontece? Então é dieta, é sono, aí a pessoa, é treino. você vai Agora a pessoa perdendo quer ir aluno lá, porque você saltar quer e quer treinar medalha, o quer participar. sujeito de um jeito, só que a pessoa não quer. Ela quer ir lá, remar do jeito que for e brincar. Eu já não concordo com isso. Eu acho que para competir, no mínimo, tem que aguentar 7 quilômetros, porque eu falei com meus alunos. Ano passado, no último estadual, queriam fazer. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, aula que vem 7, bate e volta, 7 km direto. Então, eu também acho 7 km é a categoria, mas assim, eu não vejo problema se a pessoa quiser continuar remando 7 km pro resto da vida dela. Pagar uma inscrição, levar a família, levar o nome do clube e ser iniciante pro resto da vida. Mas eu não vejo problema. Iniciante, a palavra é iniciante. Amador. Como que essa pessoa... Amador. Aí tá. Quem fez isso foi o João do Aloha Spirit, fez isso. Pode dar o nome que for, entendeu? Pra categoria. Mas eu vejo assim... Perfeito. Para que essa pessoa queira ser amador, estreante, iniciante. O João do Aloha Spirit, ele fez isso. Eu fui até desclassificada, porque era uma prova amador, a gente não queria fazer 24, a gente foi fazer 12, um timaço. A gente já chegou assim, junto com os meninos. Uhum. Pô, era amador, né? Sim, sim. Aí o João deu uma puxada de orelha na gente e falou, Leô, não tem cabimento, vocês não são amadores. Então, mas eu acho que a gente queria 12. O regulamento dessa forma exclui esses nossos alunos e clientes para o esporte, né? Porque é isso, acho que hoje no campeonato da federação nós somos clientes. Não sabe? dá o nome. Assim, não vou ficar aqui, né? Eu adoro competir, pô. Né? Meu histórico de competição tá aí, eu adoro ir lá e ganhar e participar, né? Mas assim, a verdade é essa, assim, hoje lá pro campeonato estadual é um trabalho para mim também, levar os meus alunos, né? A minha equipe estreante feminina mesmo, né? Todas as alunas ali são formadas ali na base, tem a Rayane que começou com a Leoa, logo depois foi lá treinar comigo, porque eu tava ali fazendo um trabalho só para isso. Ela foi quando a Martinha foi para você, não foi? Foi antes, não, já tinha antes, mas enfim, não é esse o caso, né? A questão é que são pessoas ali, como você falou, pessoas que trabalham, que fazem inúmeras coisas da vida para poder estar ali cedo e remar, que é mais uma coisa da vida dela para ser E aí as meninas chegaram e falaram assim, a gente quer participar. E aí dali, todas nunca tinham nem remado ali, a Luísa, a Ana Isabela, a Joyce, a Ana, enfim, as meninas nunca tinham nem remado, compraram o remo. Eu falei, vocês querem competir ou participar? Mas a gente quer competir. Eu falei, então vocês vão treinar esse ano todo, 2023. Elas abriram mão do campeonato estadual em 2023, porque para mim elas não tinham nível para competir, e eu sei do que eu tô falando, então acho que a galera queima os atletas de verdade, e eu sei do que é isso, então elas treinaram o ano inteiro. E aí, por falha minha de interpretação de regulamento, né, eu levei elas para competir no Rio Var, em dezembro de 2023. Faltando, assim, 15 dias. Só que eram as meninas que tinham acabado de comprar remo. As meninas não conseguiam nem sabia se ia fazer 7 quilômetros. E vem cá. Ou seja, trabalho todo meu. A Leme da minha equipe que ganhou agora é minha. Sim. É a primeira prova dela de Leme. Ela é minha aluna de V1. Boto ela para fazer Leme, então a minha equipe sempre foi toda desde o Leme. Perfeito, é isso que tem que ser feito. E aí, enfim, a Rayane participou desse campeonato lá em 2023, né, agora. E aí foi falha minha da interpretação do campeonato, né, esse é uma coisa que aconteceu. Não pode ter uma... Mas ela não foi no Leme, né, o Leme foi outra pessoa, ela tava no banco 3. Porque na minha, e aí, claro, começando a minha base, 2023, primeiro ano como treinador, erro meu, total, regulamento é regulamento. E pra mim era assim, né? Dezembro a dezembro. Não, campeonatos federados ou confederados. Quando o regulamento diz qualquer campeonato de VAR, eu não tinha lido o regulamento. Quando diz qualquer campeonato de VAR, é qualquer campeonato de VAR. Então, qualquer campeonato de VAR, campeonato interno, campeonato qualquer. Eles vão falar, mas campeonato interno não, mas o regulamento não diz isso. Então, assim, o regulamento, ele qualquer campeonato. Se a pessoa pegar uma foto sua lá, competindo não sei aonde, campeonato de remo de cabeça para baixo, mas era na canoa, é campeonato, pelo regulamento, né? E pra mim eram campeonatos federados que teria como a federação e a confederação regulamentar. E vem cá. Tem uma base de dados, tem um cadastro, pra mim seria isso. Teve a denúncia? Erro meu, teve a denúncia e minha equipe foi desclassificada.
Mas vem cá. Mas erro meu. E aí... Desclassificada na primeira, mas tem outras duas. Mas isso é outra coisa. Mas digo assim, aí essa aluna, por exemplo, que você conhece, que não é uma super atleta e ela não era o diferencial da equipe, o trabalho era a equipe, ela remou dezembro, remou ano passado e agora ela não vai poder remar mais, sacou? Então, tipo... Olha que frustração que gera na atleta, né, mas cara? aí E a é o tristeza que ela mundo do ficou. VAR, né? É o mundo do VAR, que é aquilo que você falou. Bota a categoria estreante como uma coisa assim, ultra vale tudo, a vitória a qualquer custo. Eu errei no regulamento, deixei uma ponta solta e tem pessoas que vão botar o regulamento embaixo do braço e aproveitar para ganhar a categoria estreante. Mas uma coisa eu acho excelente, essa que você falou, Davi. Faz parte. Só que assim, dentro desse mundo do VAR não vai, o contexto, como é que foi o trabalho, como é que foi desenvolvido esse trabalho, quem era essa atleta, quem é essa pessoa. Isso, né, é pedir demais, assim, né? Porque regulamento é regulamento, isso aí é uma outra questão. Uma coisa é legal, outra coisa é moral. O que é legal, o que é pra ser cumprido, a gente vai arcar, tá certo. Agora, essa sua ideia, inclusive, vai fomentar mais. O meu trabalho de base, ali feito mesmo, com suor, com as pessoas. Agora, eu acho que deveria só contar provas oficiais. Porque... Claro, como é que você vai controlar se não tem um cadastro? A prova oficial tem cadastro, tem federação, tem filiação, tudo mais. Aí, qualquer campeonato. Uma aluna sua viaja lá pra Fortaleza, aí tá tendo uma provinha lá, ela, você rema lá em Vitória, você sabe remar, entra aqui, vamos brincar. Se ninguém souber, ela pode. Não, mas como ninguém vai saber? Ela vai querer botar no Instagram, vai querer tirar foto. Mas se ela não botar assim? e ninguém souber, não vai ter problema. Aqui o problema é se tiver um stalker. Agora, essa questão que você falou, Davi, de 7 quilômetros, pensando pelo lado comercial, inclusive para a maior arrecadação da FEVAS, é como a galera faz. Todo mundo tá pagando, sei lá, 100 e poucos, R$200 para correr por semana, né? De corrida de rua. Você imagina se traz isso pro VAR? Exatamente. Quanto que a federação vai ganhar dessas pessoas que são esses remanescentes que ficam na base só para mesmo remar menos que 7 km ou 7 km e querem aquilo só de good vibes. Pensando pelo lado mais lúdico da situação e também financeiro para a federação, seria interessante. Sim, né? A quantidade de pessoas. Mas, olha só. O clima esquentou, hein? Calor. Você ficou até sem voz. Não. É porque interessante é ouvir vocês. Por isso vocês estão aqui. A questão é o seguinte: a gente precisa de mais campeonatos, porque você, comparando Espírito Santo com outros estados que estão um pouco mais à frente, vamos dizer assim, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Calma enfim, lá. As grandes... Espírito Santo é linha de frente. Espírito Santo. É linha de frente. É linha de frente. No cenário do VAR, com certeza, assim, em números, né, de praticantes, mais números de mais eventos, né? Porque aí você tem muita coisa dá mais oportunidade. Eu acho que tem muita coisa para ser explorada ainda, questão de travessias, né? Sim. De passeios. Não esses passeios que a pessoa vai lá, põe, faz meia hora, 1 hora. Não, faz passeio de 3, 4 horas, mostra mesmo, né? Dá uma volta na ilha. Porque né? o que a gente vê na realidade, é né? pesado. São expedições que duram até uma semana. Claro, né? mas aqui o pessoal lá de cima, lá do Pará, de Rondônia. 5 dias, são 5 dias de remada. O Cardume, né? Eu E o acho que é o Espírito Cardume Santo que tem faz, esse potencial. que tem um barco que Sim. leva para Guarapari. Eu sou doida para fazer isso com meus alunos. Porque eu não tive numeração de alunos suficiente para poder ser só o Tangaroa, né? Então eu vou ter que juntar com outra base para poder, né, ter todo aquele... Aqui já tem 4 bases aqui, ó. Opa, vamos aí. Tem 4 bases, tem chegar o verão, a gente pode juntar as forças, porque as crianças gostam. Não precisa ser no verão. CPP. Os alunos gostam. Então, por exemplo, eu fiz uma travessia que foi alucinante. Eu acho que você vai lembrar dessa travessia. Vila Velha,
Veracruz. Você lembra disso? Que a gente foi com a V6, que é a rua, né? Pô, alucinante, 50 km, que delícia. Tem que ter. Quantas horas? Mas a gente foi fazendo revezamento, Brincando. eram 3 times. Mas aqui em Vila Velha tinha antigamente, quando eu entrei, tinha as travessias legais. Barcão do lado, muita comida. Fazia, é isso foi que pra 3 praias, foi pra vários O Espírito lugares. Santo ele tem um potencial muito grande para crescer no mundo da Varra. Só Guarapari tem 26 praias. 26 ou mais, né? Eu acho que é 26 praias. Evento de canoa em Vila Velha mesmo, a gente tem uma etapa do estadual, então assim, nessa linha aí, sim, falta evento nesse sentido, né? Por que não... Eu tava falando com ele, com o Robertinho, por que a gente não faz uma gincana, uma brincadeira, mas uma gincana assim, de misturar até os alunos, botar os seus alunos misturados com os meus, não sei o que, fazer uma gincana. Vai unir mais as pessoas, vai quebrar um pouco dessa coisa. Clubismo, que Vila Velha tem muito, né? Por causa do passeio. A gente tem um pouco dessa cultura do time de futebol, né? Nada a ver, lá fora não é assim. A gente importou um pouco isso do futebol, né? Essa coisa, acho que é importante a comunidade, é isso que faz o clube, né? Você fortalecer sua comunidade, a galera quer se sentir pertencente a um grupo, né? Claro. E tudo. Mas aquela coisa, não é vou passar ali, né, achar que eu sou melhor, que não, ninguém, todo mundo é igual. Todo mundo tem o poder de aprendizado, né? Então é isso. O aluno, eu falo pro meu aluno, o aluno ele é CPF. Eu também sou CPF, apesar de CNPJ, que eu quero remo na Leoa, eu remo no Almar, eu nunca remei com você, vou remar com você. Remei com você uma vez numa travessia. É verdade. Né? Numa travessia. Nunca remei e com a você. gente é CPF, a gente pode ir em qualquer base. Não é isso? Agora vai causar, o povo vai ficar louco. Em dado momento eu falei da questão de mais competições, por exemplo, nós temos o campeonato estadual, que é anual, né? A gente tem aí a Volta à Ilha, várias edições, né? Enfim, mas não seria interessante competições de canoas diferentes? Tipo, você vê em outros estados, estou citando o exemplo de outros estados porque é uma coisa que acontece. Você tem lá um campeonato de V1, né? Só V1. Esse ano teve o V1ES, foi a primeira edição, que o Matheus e o Vitor organizaram, né? Foi massa. Muito bom. Eu não consegui participar, né? Mas já tá no ranking, calendário. Tá no calendário. Espero que eles consigam realizar novamente, né? Porque ainda é um desafio. A federação deu um apoio. Se alguém estiver assistindo aí, algum possível patrocinador. Estive lá. Muito que bom. Queira, né? Alguém que vai assistir aí, queira estar lá no evento dos meninos, quem sabe fazer acontecer. E o interessante também é esse canal aberto que a gente tem agora em Vila Velha, né? Que é o Ecotrip Podcast. Para quê? Para divulgar o que está acontecendo no estado do Espírito Santo, principalmente Vila Velha, Guarapari, que, né, a mídia, no geral, não dá tanta ênfase, né, que deveria ao esporte aquático, né, que inclui as canoas havaianas, que está em voga, né, uma coisa maravilhosa e já descobriram que é uma coisa que vai além de simplesmente remar, né? É uma coisa que faz bem para a saúde, né? É um esporte que você pode praticar no dia a dia, enfim, você vai ter uma boa alimentação para poder fazer uma boa noite de sono, né? Tem bases aí que declaram pessoas com depressão, com problemas de distúrbio de sono, enfim,
estão indo para a canoa havaiana para quê? Justamente para melhorar esse lado. E tem outras coisas aí, né, que a gente não vai declinar, porém a canoa havaiana ela traz ela tem vários benefícios, né? Essa é a realidade. Eu estava passando uma fase que eu tinha ficado viúva e voltei para o Brasil, né? Eu estava muito triste. Quem me trouxe foi a mãe dele. Foi a minha primeira aula com meu titio, Robertinho. Titio de professor, isso é carinhoso. Tá, gente? A mãe do Robertinho? Não, foi ele que me ensinou. A mãe do Davi. Levou pra remar com o Robertinho. A Francina. Que minha mãe também remava lá no CPP. Aí ela, bom, você tem que remar e tal. Eu tava muito triste, eu tava passando uma fase muito difícil, né? E a canoa, do nada, apareceu na minha vida e foi uma explosão, né? Foi uma explosão para mim. Sim. Né? Porque eu tinha muita força de energia por causa da capoeira, né? Foram 33 anos de capoeira, treinando muito. Quem me conheceu, acho que você sabe minha fama na capoeira, né? E, de repente, eu me vi na canoa, a primeira competição foi indo e tudo aconteceu. E aconteceu mais quando eu fui pro individual. Porque viu é demais, né? Uhum. Eu amo. Eu vou largar nunca, cara. Nossa, minha Ocean, coitada, tá cheia de teia de aranha. Vou até trazer ela pra Vila Velha, pro meu amigo que dá uma remadinha. Já era pra ter trago, né? Ai, poxa. Tá parada lá a Vitória? Tá parada, cara. Parada. Mas aproveitando aí a oportunidade de conversar com a Patrícia, né? Que é a Patrícia Kreja. Eu sou curioso. Vai, pergunta. Eu queria saber essa nomenclatura de Patrícia Kreja, que foi campeã do Pan-Americano lá de 2023, 2019, né? E tal. Foi para o Havaí o ano passado, né? Lá na Ilha de Hilo. E hoje ela está à frente da base Tangaroa, é uma empreendedora da base Tangaroa. É a Paty Leoa, né, que é conhecida mundialmente, na realidade. Ela tem multifacetas, né? Incrível. E é a titia de todo mundo, né? Aquela pessoa carinhosa, né? E as pessoas que remam na sua base, por incrível que pareça. Eu já tive a oportunidade de estar junto lá e estou junto, né? Tem um carinho muito grande por você, né? Pela titia. Como é que é essa combinação de estar participando do Pan-Americano, de vários campeonatos estaduais, enfim? Virou minha vida, né? Virou minha vida. Não sei nem explicar. O que acontece? Eu vim para a competição logo pela minha força, por eu ser uma mulher que conseguia imprimir força na água. Então eu estava sempre sendo requisitada para ficar no motor de uma canoa, de outra. Minha primeira competição de nível mesmo foi um brasileiro lá em Salvador, que foi até um Aloha Spirit que fez esse brasileiro. Foi o time Kimi, que hoje não existe mais. Quem era líder era a Maria Paula de Santos. Foi sensacional ali, virou a chavinha para mim. Aí eu, né, procurei a Renata Rocha, que é dona da canoa da ilha. Enquanto ela queria competir, eu estava com ela. Aí até ela não quis mais saber de competição, queria botar a base dela somente para pessoas que queriam uma coisa mais no lazer, né?
eu fui para o Vitória Vaá, e ali, como tinha muitas mulheres, muitas meninas com a mesma vontade, com o mesmo ideal, e foi acontecendo. Aí foi quando eu tive um apoiador do nada. Eu fui fazer uma prova de OC1 em Vila Velha. Essa pessoa me viu, ele disse: caramba, eu quero conversar com você essa semana. E ele quis me apoiar. Só que ele virou e falou: eu quero ver você saindo do país. Aí eu, saindo do país, tem que ser V1. E não tinha mulher nenhuma na V1, não tinha campeonato estadual, não tinha nem V1 no campeonato estadual. Aí começou, aí eu comecei a treinar sozinha, com a Tássia, foi minha professora. Ela também sabia pouco de V1, aí o que ela sabia ela me ensinou e foi aí, fui crescendo. Depois troquei de treinador, fui para Sebastião Quatrin, que eu tô com ele até hoje, vai fazer 8 anos. Eu sou muito de fidelizar, eu tenho uma certa idade, eu sou outra geração, é difícil. Para mim, o que mais difícil foi ser professora, né, de canoagem, foi a diferença de gerações mesmo, sabe? Porque eu vim da capoeira, na capoeira eu era aquilo ali, era luta, era uma hierarquia muito de luta. Então eu trouxe isso para a canoa, e a canoa não é isso. A canoa é suavidade. Então, o que eu tenho aprendido muito com meus alunos, né? Porque eu tenho uma energia muito forte, eu já acordo assim, né? Querendo já pegar o remo e... né? Você vê, né? Eu sou assim. Então, eu tenho que trabalhar isso em mim, porque eu assusto. Eu cheguei em Vila Velha assustando todo mundo. Tem que se conter, né? Ninguém me aguentou, porque eu cheguei no Carrum Moana, né? Eu assumi o Carrum Moana depois que virou Trangaroa. Tinha muitos atletas que hoje acho que eles devem pensar lá atrás que Leoa estava ali já implantando o que eu faço hoje. E naquela época ninguém entendeu. Então, assim, eu sou muito de hierarquia, de respeitar os mais velhos. Esse final de semana passado, eu fiz a volta à ilha. Tinha uma pessoa que é mais nova do que eu, mas a hierarquia dela estar na canoa, de ser campeã, pentacampeã, é a Gabi Latini. Ela foi a capitã da canoa. Ela estava na voga, cara. E eu lá no leme. Aí ela, Leoa, você que vai comandar tudo, tá? E ela, bicho, ela é uma bruta, bicho. Ela falava lá e bicho, gente, que prova alucinante, meu. Eu tenho que falar o nome das meninas. Gabi Latini na voga, Vivi do MPS, braço direito lá do David, né? No banco 3 estava essa menina nova, Yasmin, né? Excelente, Tavares, né? que ela tá aí. Ganhou agora em ela tá vindo, ela rima muito bonito, gente. No banco 4 tava a Carol, que ganhou a V1ES, né? No 5 tava Júlia Gravatá, que pra mim tem uma história também. Ela é sinistra, né? Entende muito do que faz. Educadora física. Ela... Atleta, surfista, multiatleta. Enfim, sou muito fã dela. E pra mim, eu fiquei assim, nas nuvens. Eu fiquei nas nuvens naquela canoa, porque eu, destoando da idade ali, pra mim foi um convite maravilhoso, eu fiz o meu melhor. E pela primeira vez, não fala isso não, porque as meninas nem sabiam. Mas eu fui lá e honrei. Pena que a prova foi uma semana depois do estadual, né? Me quebrou, meu irmão. Me quebrou, minha imunidade fez isso. Até para a organização dos clubes também, né? Tenho certeza que meus alunos gostariam de participar. Com certeza. Uma prova atrás da outra. Muita gente gostaria. Financeiramente mesmo fica... porque tá na faixa de 250 a 300 reais cada competição que você faz. Põe isso no lápis no final do ano. Você compra uma canoa. É muito dinheiro. Você compra uma canoa, cara. Porque tá difícil. Você vai viajar para o Rio de Janeiro, para Salvador. Você gasta uns... Enfim. Nós tivemos aqui agora na volta aí de Vitória várias pessoas de remadores, né, competidores de vários estados, né?
Manaus, Amazônia, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, quer dizer, do Ceará. isso fica Ceará, tinha mais alguns estados, mas na realidade isso fica muito caro, né? Dispendioso, que é passagem de avião, estadia, mais as inscrições, enfim, né? Prova. Pô, tem uma prova que é alucinante. Eu quero fazer ela de novo, mas eu quero fazer de OCU. Não quero fazer de VU mais não. É o Molocabra. Molocabra, pra você mandar um equipamento, é quase R$3.000. Você não alugar um equipamento lá, você corre o risco do equipamento não se adaptar ao seu corpo, assim, você não se adaptar a ele. E é uma prova alucinante. Que eu indico, quem gosta, vai. Quem gosta de downwind, vai. Eu fui de V1, consegui completar. Né? Foi difícil, não foi fácil não. O uso do equipamento faz a diferença, né? Total. Mas você chega lá também, não é o equipamento que você esperava, uma prova como não, eu essa, levei, né? a minha V1, só que V1, nesse tipo de prova, eu sofri muito, né? Porque você pega a onda, aí tá formando outra aqui, aí você vai pegar aqui, bate a rajada, meu irmão, tu vira, você não tem a pedalinho. Não, da wind de V1, eu acho engraçado quando a pessoa vira pra mim e fala bem assim, na V1, né? Não, no contravento eu sou bom. Fala, você e 90% e 100% das pessoas que remam de V1, né? Todo mundo no contravento, na V1, é claro, a V1 vai de frente pro vento. O negócio é ser bom no vento a favor na V1, meu. Não é no contravento ela anda reto. No vento a favor. Tem as descidas, né? Porque é tudo como o vento trabalha na polpa da canoa também, né? E na proa, né? Como o vento vai trabalhar na canoa, né? Então, assim, quando ela tá de contra o vento ali, ela tá cortando o vento pelo desenho da canoa. Né? Quando você tá com o vento com onda em polpa, um grauzinho que ela virou para cá e o vento já pegou mais na polpa, você não espetou na hora certa, né? Não fez a remada na hora certa do lado certo, ela já foi. Se você não fez a leitura da onda, da próxima onda, sabe? A canoa já foi. Depois que ela foi, você vai ter que consertar. Não tem mais essa de tipo assim, no meio do caminho arruma. Pra consertar. No meio do caminho que você olha assim. A velocidade é mais alta também, né? Quanto mais rápido a canoa responde. E para consertar também a resposta. Quanto mais rápido tá a canoa, perfeita. Canoa ali com velocidade da onda e do vento, né? Qualquer grau, ela ganhou um grauzinho aqui, aí o vento acelerou ela, a onda acelerou ela, já foi. E é alucinante, quando encaixa, você vai indo, primeiro, 2, 3, 4 ondas, na quinta você vai indo, aí você vai, vamos lá, vamos virar. Aí começa tudo de novo. Depois eu fui olhar, né, a idade da galera, só tinha Open Master, meninos, e eu de 50 a mais, só eu de menina, 50, eu tava com 51 anos. Eu disse, sou doida mesmo. Porque é uma prova dura, tem que trabalhar, nossa, emagreci 4 quilos, cara. A Patrícia, eu comecei a conhecer, na realidade, você já vinha há muito tempo e tal. Eu entrei na canoa tem uns 4 anos, mas uma coisa que me chamou a atenção, você volta 4 anos, nós estamos em 2025 e tal, mas eu vi um vídeo seu no Instagram, que foi aquele vídeo que marcou, para mim que foi o campeonato de 2023, né, o campeonato pan-americano, e eu achei assim super bacana. Eu até repostei aquele vídeo, e até hoje eu assisto aquele vídeo, eu fico, sabe, a narração do anjo, foi muito bacana. Aquilo até eu também, eu tenho vontade até de chorar, né, bicho, porque são histórias que ficam na nossa mente e cada prova é de um jeito. É alucinante. Eu gosto muito de competir. Espero não competir para sempre. Para sempre. Bom, pode eu aguentar, né? Porque ser líder de base é cansativo. É demais. Eu senti isso muito na V1. Eu vi minha queda na V1.
Então, assim, estou adaptando, né? Eu estou numa fase difícil da mulher, menopausa. Estou tendo muita... Você ri, eu não tenho vergonha de falar, porque isso verdade, é muito normal para as mulheres. Quem está passando por isso sabe. Estou compartilhando. Assim, né? Só estou compartilhando como é difícil acordar de manhã, às vezes, com dor. Que não é dor física, uma dor... Não sei, eu acho que até... Não sei explicar, porque eu acordo, vou, na hora que eu tomo meu banhozinho, para poder dar uma despertada, quando eu saio do banho já não tá doendo mais. É esquisito demais. Os calores, a falta de vontade de fazer as coisas às vezes, né? Que é a falta do hormônio. E isso aí a gente tem que estar repondo, tem que estar correndo atrás de suplementar, de estar bem na alimentação e treinar. Não pode falhar, porque se falha é dureza. Eu achei que eu ia bailar no estadual. Eu estava de Ouvire, que eu tinha achado que, né, Mondrongo tinha alugado para mim a canoa, o menino vendeu a canoa. Eu fui de Ouvire, de 20 quilos, olhei para o lado, tá as meninas tudo de time. Eu, poxa, meu Deus, e as meninas estão treinando. Eu não estou treinando. Eu estou treinando o que tem, né? Só a minha planilha, mas eu tenho que fazer mais coisas, muito mais coisas. Aí eu, caraca, vou ter que... Aí eu, mente. Foi na minha mente, cara. Eu virei e falei assim, olha, não tinha explosão, porque a minha explosão ficou no sábado. Ficou no sábado, eu fui, porque eu vou trabalhar minha mente. Eu acho que a Luciene largou na minha frente, eu... Ai, meu Deus. Aí eu fui, trabalhei o mar. Tava vazando, fui deixando vazando, depois vinha um mondinho, para não perder, que eu tava ali a boia, né? E foi assim que eu consegui, né? Tanto que ela chegou, acho que um minuto atrás de mim. Eu tenho que correr atrás. Não é ela, né? Ela tá correndo atrás do dela. Eu que não posso deixar. Tá diminuindo a diferença? Claro, porque eu tô muito cansada, eu não tô parando para descansar. Não, tô entendendo, é outra fase da vida então da as atleta pessoas, também. Às vezes as pessoas te cobram né? E eu não tomo Danone. Você não né? Você não para. Eu não tomo Danone, cara. Entendeu? Claro. Danone. Você não para descansar. Você... Não tem Descanso só no domingo e olhe lá, domingo eu quero fazer. Aí domingo tem o que pra fazer? Passeio. Às vezes, né? Ou eu tenho o quê? Meu carro pra dar uma geral, passear, minhas coisas, minhas roupas, passear tudo. De V1. Eu tenho vida também. Passeio de V1 na praia. No domingo não quer nem chegar pra canoa. Mas é isso que a Léo tá falando, assim, acho que fica de aprendizado também pra galera que tá começando, não vai, quer treinar, quer competir, né? Entender que tem todo um caminho a ser percorrido, né? Os treinadores também, né? Entender que não adianta, a pessoa chegou, ela quer competir, às vezes para você fazer a manutenção daquele aluno, você bota a camisa ali nele, fala vai lá competir e tal, mas que isso não é legal, isso não agrega ao esporte, né? Todo mundo pode competir, deve, quanto mais iniciantes, igual a amadores, a Larissa falou, corrida de rua, quem sabe a gente não pega esse exemplo aí da corrida de rua e traz também para uma categoria que estreante, que às vezes tem pontuação no ranking, pode ser só um amador que não tenha pontuação, que seja para botar cada vez mais pessoas para participar e não precise pontuar, deixa pontuar as categorias principais, categoria Open, tem gente 40, 50, né? A garotada aí de 12 anos, 13, 14 Você anos, faz o trabalho que vai substituir, né, essa galera aí já dos 40, 50. Eu tenho alguns alunos novos, né? Quem tá fazendo o projeto mesmo é o Tato, tá fazendo, né? Com a Alminha e tal. O Matheus, na Trip Canoa, e a gente tem lá a União Capixaba, que a gente bota os meninos, mas é o Matheus principalmente que coordena, são alunos dele, né? Ali da Trip. E comigo que participa das aulas avançadas, eu tenho um aluno de 12 anos que já participa das aulas avançadas, já rema de V1 comigo também.
Mas ele é um caso à parte, porque ele já era atleta, ele já é velejador, já é escalador, então... Mas assim, é a vivência, né? É o ambiente que ele cresceu e ele já treina no horário de 4h50 no treino avançado. Coloco ele lá no banco 6, não cobro ele já tem o remo dele, né? Deixo ele só batendo água lá com a galera. Eu falo com ele, ó, só bate água. Vai batendo água junto aí, não se preocupa não. E já tá fazendo. Aí tem ali os meninos de 16 anos, o Davi, né? Que é também meu xará. Mas são poucos, assim. Acho que falta um pouco. Acho que a gente tinha que abrir mais esse canal. Questão de tempo, né? Para formação desses novos atletas também que vão vir com uma nova filosofia. A gente fala tanto da cultura, dos valores, do respeito. A gente já tá vendo aí. Só que né? Você que gosta muito de jargão, né? Ecotribeiro. Talvez eu erre esse aqui, eu não sei, mas é aquilo, né? Ele é do cavalo velho, já sabe o caminho de casa, você ensina o caminho novo. Quem sabe então... nosso secretário do esporte que está abrindo essas portas aí para projetos, por que não? Então acho assim, às vezes essas coisas que a gente reclama tanto do campeonato, a gente reclama tanto da comunidade, quem vai vir trazendo são os mais novos. Quem vai vir mudando são os mais novos. Não adianta a gente ficar martelando na cabeça de gente que já faz desse jeito e acha que é certo e não vai mudar. Exatamente. Então, às vezes a gente cobra respeito, tal, mas às vezes a pessoa não faz isso nem em outras esferas da vida dele, né? A gente quer que ele faça com pessoas que eles nem conhecem. Então, talvez o caminho seja apostar, bom, essa é a minha opinião também, apostar na juventude, nos mais jovens, que eu acho que são eles que vão fazer a diferença, né? É o futuro. E falta no VAR, né? Eu gostaria de agradecer a presença da Larissa. Obrigada, do eu que Bora agradeço. Bora, o Davi da Vila Velha Roy, o Robertinho da CPP, que já esteve aqui sentado conosco, e a Paty Leoa, que é a líder lá da base Tangaroa. Eu que agradeço. São todos da Praia da Costa, né? Por incrível que pareça. Mas eu vou pedir a todos que nos assistiram, que estiveram conosco até esse momento, que compartilhe esse vídeo, segue o nosso canal e pode fazer lá sua crítica, sua observação, que nós estaremos respondendo, né, de forma adequada a todos. E continue nos assistindo, porque aqui é um canal de entretenimento, de cultura e de canoa, né? E de esporte. No geral, o que a gente quer é trazer aqui uma gama de desportistas para falar sobre esporte, né? Verdade. Que é o mais importante. Muito obrigado a todos. A gente agradece essa oportunidade. Esse episódio foi assim marcante. Eu tenho certeza que vai ser um dos melhores episódios, né? Com essa gama de atletas que a gente teve aqui hoje no nosso. Foi bacana, foi muito bom. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade. Alguém quer falar alguma coisa, deixar algum... Eu queria fazer uma pergunta. Você está treinando atletas com planilha, com essas coisas? Sim. Faz sua propaganda, cara. É o momento. Ué, é o momento. Por que não? Eu não fique envergonhado que a titia... Por que não? Aqui o canal é aberto. Lógico. Então, eu tenho acompanhado, né, mas principalmente com os treinos fora da água, né? As planilhas de água hoje, quem faz minhas planilhas é o Arthur Santa Creu, né, que é um atleta de stand-up paddle, já campeão mundial de stand-up paddle, de sprint. A gente competia junto na época do stand-up, conheço muito o trabalho dele. E quando eu vi ele ser campeão estadual, ganhando dos havaianos, isso em 2016, 2015, posso estar errando a data, mas assim, lá atrás, quando eu só via pelo YouTube, Kailene, esses camaradas tudo, pra mim era, eu falei, não, um brasileiro ganhar do havaiano nisso, de remo, não vai ganhar. E aí vi ele ganhando, enfim, hoje eu olho pro Brasil uma potência mundial, agora então, enfim, para não perder o foco do assunto. E aí eu faço o acompanhamento na academia, né? Tenho a formação acadêmica,
Hoje, com treinamento funcional, treinamento esportivo para atletas, eu participei do início aqui no Espírito Santo, quando chegou essa metodologia, chegou aqui, lá com o Gustavo Carvalho, que é um dos fundadores do SCT e do Canoa da Ilha, que é uma das primeiras bases de canoa daqui do Espírito Santo também. E aí eu fui trabalhar com eles lá, então formei muitas turmas, depois participei, ministrei cursos também de treinamento funcional junto com eles. Então formei muitos professores de educação física, já passou ali comigo lá no SCT para aprender um pouco sobre treinamento, né? E ao longo desses anos, aí foram 4 anos no SCT, eu já sou formado aí há 5 anos, né? Passei muito tempo lá. Eu comecei a desenvolver para mim, né? Utilizo o meu treinamento para mim e tem dado muito certo, né? Hoje eu estou no auge da minha performance esportiva. Conseguimos melhores resultados ultimamente, né? Tem sido muito bom, assim, meus resultados, e eu estou me sentindo cada vez mais preparado, e eu acho que hoje eu tenho uma fórmula, não uma fórmula, que eu não gosto dessa palavra, mas né, um conhecimento, né, sobre como treinar para canoa havaiana, né? Volume, frequência, né? Periodização, né? Como eu faço meu descanso, o quanto eu treino na semana, quantas vezes eu vou para água de V1, quantas vezes eu vou para água de OC6, né? Se no meu dia a dia ali com os meus alunos tem dia que eu não faço força, tem dia que eu faço, enfim, o que fazer na academia, o quanto fazer, né? Então hoje eu tenho essa parte acadêmica e eu coloquei em prática comigo e na minha opinião tá dando certo, né? E é isso, e aí eu dou essa assessoria pra galera que quer treinar fora da água, não sabe como fazer, quer ficar mais forte, quer treinar para o esporte, né? Pode me procurar e eu dou essa assessoria, mas os meus treinos na água, né, eu terceirizo, porque aí hoje com isso aqui, né, o nosso dia a dia corrido, se eu for, por exemplo, meu treino hoje segunda, quarta e sexta de V1, eu faço no meu horário de almoço. No meu horário de almoço, eu tiro uma hora do meu horário de almoço para ir treinar, né? E então assim, é chegar lá, apertar o relógio aqui, 1, 2, 3, o treino começa a soltar e eu vou fazendo, né? Então eu não preciso parar para pensar, para planilhar. Então isso como atleta é fundamental, porque ou você é atleta, ou você é treinador, ou você, sabe, não dá para, é preciso saber separar um pouquinho as coisas para dividir essas demandas. Imagina, aí chegou no domingo, você não elaborou treino para a semana, aí você tem que parar, elaborar no domingo à noite para elaborar treino para sua semana, sabe? Meu treino já tá lá, segunda-feira eu vou acordar, vou dar aula, meu treino, só vou apertar aqui e vou treinar, né? Perfeito. Porque... Eu puxei esse assunto porque eu, né, acompanhei toda a sua trajetória, seu crescimento até, você é do stand-up, né? Sim. Você sabe disso, então eu quis tocar nesse assunto, já que você não tocou, né? Tá, foi bom. Obrigado. Você fica todo envergonhado. Você gostaria de fazer alguma consideração final? Falar sobre o seu trabalho lá também, que é fantástico, eu sei disso. Então, gente, eu acho que as pessoas têm que conhecer o trabalho de vários profissionais e para poder falar alguma coisa, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho uma entonação de voz que às vezes destoa e as pessoas não gostam, mas eu como professora, né, eu aprendi a ser professora na capoeira, dando aula para criança, para adolescente e para adulto. Capoeira foi minha base, né? Então hoje eu trago muito da capoeira para a canoa, tem uma hierarquia, né, na minha canoa. Você vê a unidade que está sendo, né? Demorei um pouco para criar isso, para as pessoas entenderem o que eu queria, até eu também passar isso por não ter experiência como líder de base canoa, porque você sempre foi individual, né? Eu sempre fui professora de capoeira, né? É diferente você lidar com criança, com né, aquilo que você domina. Canoa, eu dominava V1, dominava sentar e competir. Eu recebia ordens, às vezes, numa aula, faz esse treino aí com as meninas,
né? Porque normalmente estava no Leme. É diferente você agora ser líder, gerir pessoas, você ser gestora, atenciosa com todos e também dar uma aula que atenda a todos, porque eu posso atender 3 e os outros 3 não. Então eu tenho que dosar, porque às vezes eu vou ter uma senhora na minha canoa que ela não pode fazer muita força, ela tem alguns problemas, então eu tenho que gerir, né? Então eu no começo tive muita dificuldade, mas também tive muita ajuda, principalmente dos meus alunos, e eu só tenho que agradecer, né? A todos do Tangaroa, que a gente é uma família ali, né? A gente é uma família. E eu tô muito feliz, cara, porque tá dando certo, porque teve momentos que quando eu voltei do Havaí com 6 alunos, saí, tava com 20, voltei com 6, porque o aluno quer você. O aluno quer você. Aí, graças a Deus, eu voltei, foi voltando, tal, vieram mais novos alunos, hoje eu tô com uma carga legal, já tô até pensando em botar mais uma canoa, em abrir mais o leque, porque eu tenho que ir devagar. Eu não sou uma menina de 30 anos, 40. Eu tenho 50 e uns negocinhos. Né? Eu tenho que dosar, eu tenho que aguentar. Eu acordo todo dia 3h30 da manhã, eu vou dormir 7 horas. Eu não tenho vida social, tenho que ter. Então eu tenho que dosar. Diferente de muitos, né? Homem também tem uma estrutura física mais forte do que a minha. Eu pego peso todos os dias. Isso tudo tem que ser levado. Então eu peço às pessoas, em vez de julgar, porque as pessoas olham e julgam muito, ao invés de saber que eu sou Caxias, sou certinha com tudo que é meu ali, ó, preto no branco. 0 acidente, cara. Eu quero 0 acidente no meu clube. Se Deus quiser, 0 acidente. Uli faz. Beleza, agora, acidente eu evito. Pra que eu vou sair para aquele marzão? Pô, gente, eu sozinha, mulher, com um monte de aluno, que às vezes pode me dar Eu sou uma mulher, não tenho ninguém me ajudando. Se eu tivesse um homem ali me ajudando, eu não faço. Você está sendo. Né? Eu não sou feminista, né? Eu acho que o homem, a estrutura física dele é muito importante e a presença dele na canoa também é importante. Então, às vezes, tem hora que eu recuo mesmo, não tenho vergonha de falar isso. E eu acho que isso prudência. É prudência. Você sabe disso, você me conhece. Claro. E eu falo, gente, olha só, tá assim, tá assado, eu prefiro não ir. Agora que você, depois de tanto tempo, eu tô soltando meus meninos. Primeiro lema da canoa, respeitar o mar, né? Respeitar o mar. Respeitar o mar. As pessoas, eu vejo cada coisa acontecendo, eu só oro para Deus, eu não quero ver aquilo acontecer. Muito ruim. Aí as pessoas acham que eu tô ali botando voodoo. Não é isso, gente. Larissa, é isso aí. Oi. Quis falar. Por gentileza, suas considerações finais. Minhas considerações. Falar alguma coisa sobre a Bora Bora. Vou falar um pouquinho, né? Já que você fez uma propaganda, eu também vou fazer uma propaganda. Bora Bora fica lá na Praia Secreta. Vocês têm que descobrir o segredo da Praia Secreta, né? Não, eu deixei o segredo. Então, graças a Deus, a gente fica lá no Bora Bora. Eu sou muito grata aos meus alunos. Sou muito grata ao Paulo, que trabalha comigo. O grande Paulo, ele é meu marido de aluguel, agora em rede nacional, estou falando. Precisando do marido de aluguel também. Agradeço as pessoas que passaram na minha vida. Eu gosto de sempre falar das pessoas que passaram e acrescentaram na minha vida. Na sequência, que foi o Carlos Castiglione, veio a Leoa, aprendi muito com o Thiago Barros, aprendi com o Marcelo, da Remada Perfeita, aprendi bastante com o Clailton. Então, todos eles me fizeram. Hoje eu sou a Larissa, que tem um pouquinho de cada um deles. Legal. com a minha identidade, né? Eu falo para meus alunos, as pessoas, tudo bem, remar não tem tantos mistérios, entre aspas, mas cada um tem que aplicar a sua identidade. Você vai ver lá de longe, eu sei de longe quando é Davi remando. Eu sei de longe quando é Leoa remando, e isso é muito legal.
entendeu? Muito massa. Então eu agradeço principalmente a minha família, que sempre me apoiou, né? Eu só tenho coisas boas para falar da Canoa, eu não tenho Nossa. absolutamente nada De ruim. de ruim, eu só tenho coisas boas, todas as pessoas que me acolheram e me acolhem até hoje. E assim, é o esporte da minha vida. Legal. Tá bom? E eu vou deixar uma frase de um amigo que me convidou para Canoa e desde que entrei não saí mais, não pretendo sair, que me falou uma coisa: bem-vindo à qualidade de vida. Qualidade de vida total. Bem-vindo à qualidade de vida. Eu não esqueço essa frase nunca. Né? Legal. É isso. Obrigado a todos. Valeu. Nós que agradecemos. Obrigada. Fechou?